Olá, professor. Olá, professora. Estamos aqui para apresentar o caderno do quarto bimestre da 7ª série. Esse caderno está organizado em 2 temas. O esporte, a modalidade coletiva, e o exemplo trazido é o futebol de campo. O outro tema refere-se ao organismo humano, movimento e saúde, organizado em 2 subtemas. As implicações da prática de atividade física e as questões relacionadas ao doping. A intenção desses 2 temas é permitir que o aluno consiga vivenciar e compreender as dinâmicas do esporte coletivo, compreender o processo histórico e algumas regras, e o outro, as implicações da atividade física e o conhecimento aí de algumas substâncias proibidas. O primeiro tema, a modalidade coletiva futebol, modalidade muito conhecida, ou um elemento cultural aí muito conhecido de todos nós, que sofreu ao longo dos anos diversas alterações ou sucessivas mudanças. Há registro sobre os primeiros indícios desse elemento da cultura que datam aí de 3000 a.C. Alguns chineses já praticavam essa modalidade muito conhecida entre nós. E no século XVIII surgiu o primeiro código de regras desse jogo, e com a intenção aí da primeira sistematização do que nós conhecemos atualmente. O futebol exige aí de seus praticantes uma organização para que melhorem aí o seu desempenho e, ao mesmo tempo, a qualidade da forma de jogar, bem como o resultado aí positivo neste jogo. Não basta, conforme nós sugerimos aí no caderno, ser um bom jogador. É preciso também agir de uma maneira inteligente e valorizar o trabalho em grupo. Na escola, você pode imaginar que o futebol ele pode não ser vivenciado em função do espaço físico, ou seja, a ausência aí do campo de futebol. Mas é importante que os alunos possam compreender a dinâmica estabelecida nesse jogo. Em algumas cidades nós sabemos que ainda existem a presença de campos de futebol, praças próximas ou terrenos aí com dimensões que se aproximam de alguns campos de futebol. Na situação de aprendizagem número 1, nós fazemos uma sugestão que você converse com os alunos e sugira que eles falem a respeito sobre o conhecimento que eles têm sobre esse jogo. O que eles sabem, qual é a dinâmica do jogo, quais são as funções dos jogadores, para que você possa encaminhar aí a próxima etapa dessa situação, que se refere aos mini-jogos de futebol. Você organize o espaço e os alunos possam compreender quantos jogadores são necessários para estabelecer uma relação e compreensão desse elemento da cultura. E, ao mesmo tempo, qual é a possibilidade de atingir um alvo que é diferente aí de outras modalidades conhecidas, e, ao mesmo tempo, os alunos têm que estabelecer estratégias para atingir esse alvo. Então, algumas implicações são extremamente importantes, como, por exemplo, a relação entre os jogadores, a relação com o espaço e a relação com o alvo. Na situação de aprendizagem número 2, a tática do futebol, você pode, juntamente com os alunos, selecionar alguns jogos ou gravar alguns jogos e, a partir desse material, você discutir juntamente com eles a dinâmica estabelecida nesse jogo. Se você teve a oportunidade de vivenciar essa modalidade num campo de futebol ou num espaço que não seja a quadra da escola e você conseguiu gravar esse jogo, é importante que você leve essas imagens e, ao mesmo tempo, consiga fazer comparações entre uma partida de futebol, propriamente dita, e uma vivência estabelecida aí com os seus alunos, para que eles compreendam aí toda essa dinâmica. E, ao mesmo tempo, numa etapa aí que nós sugerimos, você é o técnico, é importante que os alunos possam compreender as diferentes maneiras de organizar uma equipe para jogar futebol. Daí ele pode ter compreensão dos sistemas táticos, por exemplo, o sistema WM, muito utilizado aí durante um período aí da história do futebol brasileiro e de outros países. Na etapa 2 dessa situação, a intenção é que os alunos se coloquem na situação de árbitros. Para isso, é importante que você recorra a algumas informações referentes às regras contidas aí na página 11 e 12 do caderno, que eles possam perceber a importância desta função. Na atividade avaliadora, é importante que você converse novamente com os alunos e apresente algumas situações na qual eles consigam compreender como que surgiu o futebol, né? Quais são as semelhanças dessa prática e da nossa cultura com outras modalidades coletivas conhecidas no universo dele. Quais são as principais regras, como eles conseguem compreender a importância das regras na dinâmica e compreensão do jogo, e quais são os principais sistemas que caracterizam
essa modalidade coletiva. O tema 2 desse caderno refere-se ao organismo humano, movimento e saúde, no qual nós iremos fazer relações entre exercício físico, obesidade e emagrecimento, doping e anabolizantes. Nas últimas décadas, o número de crianças e adolescentes com obesidade e sobrepeso cresceu significativamente. Os adolescentes obesos, eles apresentam um maior risco de adquirir algumas doenças na vida adulta, caso não tenham desenvolvido alguns hábitos já aí na adolescência. É importante que algumas intervenções sejam realizadas durante esse período, e principalmente programas sistematizados e planejados nos que se refere ao controle do peso. Como exemplo, nós destacamos o conhecimento sobre o sistema cardiovascular, que é importante que os alunos já tenham informações para que eles possam perceber a importância disso nos níveis aí de atividade física. Referente às substâncias proibidas, nós apresentamos os conceitos de doping e dopagem. Os dois conceitos, eles se referem à influência no desempenho de atletas de diferentes modalidades esportivas. Mas é importante ressaltar que isso já tem sido feito, o uso do doping, né, ou da dopagem, tem sido feito também fora do ambiente de competição. Na situação de aprendizagem 3, que nós denominamos de níveis de inatividade física, nós organizamos duas etapas. Na primeira etapa, apresente para os alunos os diferentes testes existentes referentes ao sistema cardiovascular. Estabeleça ou escolha um deles. Nós fazemos aí uma sugestão de um teste na página 26, mas você pode usar um outro aí caso você tenha conhecimento, e que os alunos possam, a partir desse teste, compreender quais são as suas condições de realizar, por exemplo, uma corrida aí de 50 metros, e ao mesmo tempo compreender a importância desse teste para o conhecimento aí sobre o seu organismo. Na etapa 2 dessa situação de aprendizagem, nós sugerimos que você elabore uma ficha, e nessa ficha os alunos apontem algumas atividades do cotidiano, como o tempo que eles ficam na frente da TV, o tempo que eles jogam videogame, as suas atividades de lazer, o tempo para as tarefas do dia a dia, e depois eles comparem essas informações com os níveis aí de atividade física. É importante, professor, que você discuta com todos esses alunos quais são as implicações dos hábitos do cotidiano com as relações aí, referentes à atividade física. Na situação de aprendizagem 4, que nós denominamos sinal vermelho, substâncias proibidas, nós sugerimos duas etapas. Na etapa 1, o doping em foco, organize os alunos em grupos e sugira que eles façam pesquisas em textos e sites referentes às substâncias proibidas. Vocês têm aí na página 25 algumas informações sobre algumas substâncias que têm sido utilizadas por diferentes atletas apresentadas aí pelo Comitê Brasileiro. Na etapa 2, representação ou realidade, nós sugerimos que você organize com os alunos uma dramatização, cujo tema seja o uso de substâncias proibidas. O nosso personagem central dessa dramatização é um jovem que faz uso de substâncias proibidas e que frequenta academias. É importante que você elabore com os alunos um roteiro para essa dramatização e nesse roteiro deve constar alguns conceitos pesquisados na etapa anterior. Na atividade avaliadora, nós sugerimos algumas questões que podem ser discutidas com os alunos. Uma delas é quais são os fatores que motivam as pessoas a ter bons hábitos e as suas implicações nos níveis aí de atividade física. Uma outra possibilidade é discutir com os alunos a utilização de substâncias consideradas proibidas dentro e fora do meio esportivo. Professor, chegamos ao último caderno desta série e esperamos ter contribuído com o seu fazer cotidiano e, ao mesmo tempo, ter ampliado a sua compreensão do universo das diferentes manifestações que compreendem a cultura de movimento. Aguardamos seus comentários críticos. Bom trabalho!